Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da primeira semana do volume 6 dos PETs. Atividade 1. Leia a tirinha. Tem uma tirinha aí da turma da Mônica aí. O que atrapalhou o passeio de Chico Bento? Você já passou por algo parecido? Descreva a situação. O que atrapalhou o passeio dele foi a mudança repentina no tempo, né? Que ocasionou uma frente fria e veio aí uma chuva com ela, né? Começou a chover, então isso que atrapalhou o passeio deles. E aí, provavelmente, se isso já aconteceu com quase todo mundo, né? Você vai relatar quando aconteceu isso com vocês. B. Você já olhou para o céu antes de sair de casa para ver se precisaria de agasalho ou guarda-chuva? Em que situações isso aconteceu? Aí é uma resposta pessoal também, mas quase todo mundo já fez isso, né? Já olhou para o céu para perceber um pouco as condições do tempo, né? Como que ele tá, para saber como que se sai de casa, com que roupa que vai sair e tudo mais. Atividade 2. Procure no dicionário ou pesquise na internet o significado da palavra meteorologista, onde você já ouviu falar essa profissão. A palavra meteorologista, pessoal, significa especialista em meteorologia, né, que é uma profissão em que as pessoas se especializam na observação do tempo, na mudança desse tempo, né, das condições do tempo, da temperatura, né, se vai chover, se vai esquentar, se vai esfriar, né, fazendo assim, inclusive, essas previsões, né, eles observam as características das massas de ar, o deslocamento delas, para onde elas estão se deslocando, né, através de imagens de satélite, para fazer previsões do tempo, né? E o meteorologista ele estuda muito sobre essas condições do tempo, não só as previsões, né, mas sobre as condições meteorológicas como um todo, ok? Atividade 3. Observe a frase a seguir. Agora escreva ao lado de cada frase as palavras tempo e clima de acordo com o contexto a qual se refere. Hoje está muito frio. Isso é tempo, pessoal. Tudo que muda, fala hoje, amanhã, agora, ou seja, coisas que estão mudando, momentâneo, é coisa do momento, é tempo, porque o tempo muda constantemente, o clima não. O sertão do Nordeste brasileiro é quente e seco. Aí já é clima, porque é uma característica específica do sertão nordestino. Então, isso é o clima. Isso é algo que tem lá, é algo que acontece sempre lá. É uma característica pontual, específica, rotineira, né, desse lugar. Então, isso é clima, não é algo que está mudando constantemente. Ontem choveu muito na minha cidade. Isso é tempo, né? Tá mudando. Ontem choveu muito, mas hoje pode não estar chovendo. Então isso é mudanças no tempo. A região central do Brasil possui duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. E isso já é clima, porque são características pontuais, específicas, né, rotineiras, né, características que sempre vão acontecer ali na região central do Brasil. Então é clima. Nevou a manhã toda na cidade de Nova York. Isso é tempo. Foi durante a manhã toda. Então isso é uma condição momentânea, né? É algo que muda constantemente. Então é tempo. Mudou constantemente. Falou hoje, amanhã, agora, né? Relacionou a uma determinada parcela, época do dia, da semana, do mês. É tempo, né? Se for uma característica geral daquele lugar, aí já é clima. Atividade 4. Responda. A. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? Bom, o clima, pessoal, ele é uma característica do local, né? Para saber o clima, por exemplo, de um lugar, é preciso que se observe a temperatura, as condições do tempo, né? A precipitação, ou seja, os índices pluviométricos, a chuva, deste lugar por aproximadamente 30 anos, só para aí saber qual a real condição climática daquele lugar, qual é a característica do clima daquele lugar, né? Então é algo que não muda constantemente. O clima ele não muda constantemente. Já o tempo, sim.
O tempo atmosférico é uma condição momentânea do local, né? Algo que num dia está de um jeito, no outro dia muda, né? E ele está em constante mudança, né? E essas modificações do tempo atmosférico, elas são muito influenciadas pelas características e movimentação das massas de ar. Então, o tempo está em constante mudança, já o clima não. O clima pode até mudar, mas numa escala de tempo muito maior, né? Aproximadamente 30 anos ou mais. B. Por que a previsão do tempo é importante para os povos e as sociedades? Bom, a previsão do tempo ela é importante por vários motivos, né? Nós recorremos à previsão do tempo para viajar, para ver qual roupa podemos sair, né? Podemos sair, se precisa de levar às vezes um guarda-chuva ou algo do tipo. Ela também é utilizada em serviços, né? Os agricultores e outros trabalhos também têm que olhar a previsão do tempo para exercer o seu trabalho em determinado período ou não, né? Então, a previsão do tempo ela é muito utilizada por variados motivos em toda a sociedade, em vários setores da sociedade. C. Cite os fatores geográficos que influenciam características do clima de uma região. Latitude, ou seja, a posição que um país está em relação ao planeta aí, né, e ao Sol. Altitude, né, que é a altimetria, né, a altura do lugar onde você está. Aí vai ser a influência da continentalidade ou da maritimidade. Então são esses os fatores geográficos que influenciam. D. Podemos afirmar que duas cidades situadas na mesma latitude apresentam com certeza o mesmo tipo de clima? Por quê? Não, porque elas podem estar em altitudes distintas, né? Elas podem estar sendo influenciadas uma pela maritimidade, outra pela continentalidade. Então, elas estão dentro de um mesmo fator geográfico que é a latitude, mas tem outros fatores geográficos que influenciam o clima. Vou dar um exemplo para vocês. A Cordilheira dos Andes, ela está praticamente aí, parte dela na mesma latitude aí do nosso país, né? Nosso país tem um clima tropical com algumas variações, mas o clima é tropical. A Cordilheira dos Andes, né? Ela é um lugar no topo dela que neva, coberto por gelo, é muito fria, né? Então ela está na mesma latitude, mas as altitudes são diferentes, são distintas. D. Podemos afirmar que não, agora né? O que acontece com a temperatura em locais de altas altitudes? As temperaturas em locais de altas altitudes são baixíssimas, pessoal. Quanto maior a altimetria, quanto mais alto é o lugar, mais frio faz, né? A cada 100 metros que se sobe de altitude, cai 0,6 graus. Isso acontece porque a partir do momento que você está em um lugar de maior altitude, você está se afastando da superfície terrestre, né? Você está se afastando da superfície terrestre que se mantém aquecida. Então você está indo para um lugar mais frio, né? Então os lugares mais altos são mais frios.